Muito bom dia! Acorda, menina! Da Madina Maria Braga. Bom dia! Hoje o tema da nossa conversa vai ser um tema extremamente importante para mim. Um tema onde eu cheguei aqui por causa desse tema. E hoje eu sou quem eu sou por causa desse tema. Então, eu nunca expus assim, eu já fiz um vídeo uma vez, mas o assunto é bem delicado, que foi onde me levou a ir para terapia, para me curar. A princípio eu fui para terapia para me curar. E aí eu vi que a missão podia ser essa, né? Eu posso tremer um pouco ainda para falar, que embora eu tô em processo de cura, é muito longo o processo de cura. E quando eu entrei para me curar, eu pensei assim, bom, eu quero fazer com que as famílias não passem pelo que a minha passou. Eu quero que realmente as mulheres tenham pelo menos a chance, mulheres e homens, mas são mais mulheres, de estarem alertas, de se defenderem, de seguirem o seu caminho. E se acaso cruzarem com essa situação no meio da vida, né? Pelo meio do relacionamento, que elas consigam sair melhores do que eu saí. Então, como a gente entra hoje em junho, né? Mês dos namorados, nada melhor do que a gente curar uma ferida para que a gente possa comemorar esse dia. Então, só curada a gente pode realmente viver novamente. O assunto que eu tô falando é a traição. E a traição é um assassinato que as pessoas cometem com o ego do outro e que é muito deixado de lado, muito banalizado. Mas é um caso muito sério, muito sério. Às vezes, quando a gente vê nessa situação de ser traída, e aí se você conhece alguém que tá parado ainda nessa situação, por favor, mande esse vídeo, né? Pode ser contribuição para ela ou para ele. As pessoas começam a banalizar a situação, porque isso acontece muito no nosso país. E acontece há muitas gerações. Esse é um padrão transgeracional do Brasil. Quando chegaram aqui os portugueses, depois vieram holandeses e veio a turma toda, as pessoas que vieram para cá eram desbravadores. Então não eram pessoas que tinham uma ligação familiar. Então eles vinham para desbravar. Eles já estavam acostumados a passar anos sem a família. Então a gente já vem de uma genética masculina que traz essa informação para cá. E quando eles chegam aqui, encontram as índias peladas, nuas. E aí a festa foi geral. Tomaram tudo que a gente tinha, inclusive as mulheres. Mulheres, crianças e tudo mais. E aí, depois vem depois vem as negras, né? E aí vem com toda a sedução, com um corpo maravilhoso, pernas torneadas, cintura fina, e são escravizadas. E aí a bagunça vira geral, né? Usam, abusam, é filho, não é filho, eles não assumem filho. É essa informação que existe no DNA brasileiro, né? Nesse campo de informações brasileiro. E aí a gente fica falando esse desrespeito que existe com as mulheres, né? Isso não é de agora, vem de lá de trás. E aí a gente fala, por que eu preciso ficar refém disso? Porque isso é uma história, é um padrão que tá no campo transgeracional brasileiro. E a gente só consegue mudar quando a gente começa a mudar o padrão e trazer homens melhores, homens mais curados, né? Mas como é que a gente cura esse homem? Nos curando, porque nós somos a mãe. Então, para que as nossas mulheres não sejam mais reféns, e a gente fala de homens também, porque a mulher se perdeu no meio do caminho e a mulher tá batendo de frente com o homem. E não é fazendo igual ou pior que a gente vai conseguir mudar a situação. A gente só vai criar geração piores, mais deficientes ainda. Hoje ninguém tá querendo casar, hoje ninguém tá querendo ter filho. Por quê? Porque só lembra de sofrimento.
Viver numa família dramática, né? Numa família disfuncional, é muito doloroso. Então as pessoas acabam que não. Gente, será que eu falei tudo isso e não avisei ninguém? Parará, bom dia. Bom dia. Então, realmente, a gente precisa fazer essa mudança mais profunda. Quando eu cheguei na primeira terapia, né? De verdade, eu fiz terapia, eu achei que eu não aguentava. É muita dor e eu não vou aguentar ficar falando nessa dor. Eu fui fazer um curso de coaching a princípio. No coaching, tinha lá PNL e constelação. E a PNL eu já me agarrei, já me identifiquei com a PNL. E quando chegou na constelação, eu falei, meu Deus, é isso aqui. Tudo isso que aconteceu comigo tá aqui. E aí a professora falou uma coisa. Bom dia. Oi, Kelly, bom dia. E aí a professora falou uma coisa pra mim. Quando existe uma traição dentro do sistema familiar, é porque a mulher não está presente. Eu concordei, porque ali eu tava pegando todas as culpas já pra mim. Eu era culpada de tudo, né? Então, só que agora, depois de 5, 6 anos, eu começo a questionar um pouco, porque a mulher não está presente, mas ela não tem condições de estar presente. Ela está ligada na sua dor, ela está olhando para a origem da sua família, ela está olhando para a história da sua mãe, do seu pai. E o homem também não está presente. O homem também está agarrado na sua história infantil, naquilo que ele aprendeu, fora a genética que já vem lá de trás. Então, quando você vê um homem, eu tô falando homem porque é o mais comum, tá? A pessoa que trai, ela nem quer esconder. Ela não faz questão de esconder. As coisas ficam tão claras, ele não tá tendo noção de que ele tá fazendo aquilo. E que vai machucar e que vai matar a pessoa. Vai matar emocionalmente. Então, simplesmente, ele faz porque é o padrão de vida que ele conhece. Normalmente são homens que vêm de uma família também desestruturada, que também viu o pai traindo a mãe e a mãe ali segurando a situação. E aí, o que aconteceu comigo? Um homem extremamente doce, e é doce, é uma pessoa maravilhosa, vira um tirano. Porque você fala não. E aí ele fala, como você vai falar não pra mim se a minha mãe não falou? Então, por que a mulher precisa se curar? Porque quando a gente se cura, a gente para de vibrar isso na nossa vida. E a gente vai trazer pessoas melhores. E aí mesmo que venha um traidor, porque a traição está na genética, ele não vai mudar. Enquanto ele não entender e ele não se tratar, e a maioria não consegue se tratar, ele vai continuar traindo. Então, se você resolve ficar na situação, você precisa fazer 2 curas. A cura do seu ego, que foi morto, morre, e a cura também dessa relação. Você vai precisar esquecer isso. Você vai precisar conviver, não esquecer, porque a gente não esquece. Você vai aprender a conviver com essa dor de ter uma terceira pessoa, porque você não foi a primeira vez e não vai ser a última. Porque ele tá inocente nessa história. Ele tá como uma criança que só sabe aquilo. Então, tem muitos fatores dentro dessa história que faz com que a gente saia do lugar de vítima e de culpado. São histórias. Só que aí, quando a minha professora falou assim, a mulher não estava presente no casamento, e eu analisando a minha vida, realmente eu não estava presente. E a pessoa tinha vários motivos para me trair. Só que aí eu digo assim, mas será que ela tinha o direito de fazer isso? Porque aí eu acho que entra ao lado do respeito pela pessoa, pela vida da pessoa, pelo que a pessoa está fazendo ali na sua casa, cuidando dos seus filhos. E se ela está perdida, resolve sua situação de outra forma. Então, quando existe uma traição, não existem culpados, mas responsáveis. E normalmente são os 2. Só que a pessoa tem motivo para trair, mas tem o direito de fazer isso? Tem o direito de destruir o ego da outra pessoa? Quando a gente se vê traída, a primeira coisa que a gente prefere, eu preferia que a pessoa tivesse morrido. Era melhor que ele tivesse morrido. Porque a dor é muito maior do que uma perda para a morte.
porque é a morte do meu ego, é a morte, minha morte. Tudo que eu imaginava que eu era, eu não sou. Tudo que eu imaginava que eu tinha de importância, eu não tenho. Então, é a minha morte, é a morte minha, pessoal. E eu digo para vocês que são anos de cura para a gente sair dessa. E aí o processo é longo, é corajoso, precisa de muita coragem e você precisa de muito suporte. Suporte que às vezes você não tem. Porque depois que você descobre que está sendo traída, vem várias pessoas e falam: você não viu? Você não sabia? Mas estava na sua cara. E aí você começa a se ver muito sozinha. E aí também, e por que você não viu, né? Você viu. Só que alguém quer morrer? Ninguém quer morrer. Então, a gente não vê, porque eu não quero morrer. E a gente começa a colocar panos quentes, embora a pessoa coloque nitidamente na sua cara tudo, porque hoje eu fico pensando, tudo estava na minha cara, mas era difícil mais ver, era difícil demais acreditar que aquela pessoa tinha coragem de fazer aquilo com você. E não só com você, com a família. Porque destrói tudo. Vai abaixo tudo. E a mãe leva algum filho. E tudo bem levar. Depois você cura esse filho. Porque tem uma hora que você está tão sozinha que você precisa de um suporte. Senão você morre também fisicamente. Porque é muita dor. Então, no meu caso, até a minha mãe falou: ah, mas ele tem dinheiro, né? Ele é rico, ele não te bate. Olha aí, ele não te bate. Mas isso é muito pouco pra gente ficar com uma pessoa. E se você decide ficar, você tem que saber que ele não vai parar. É dele. Ele não vai parar. A única oportunidade que você tem de mudar a história é mudando a sua história e a história dos seus filhos. Criar homens que façam diferente. Se você começar a julgar, a brigar, a xingar, a falar mal para os filhos vão repetir essa história. Porque eles vão se aliar inconscientemente a esse pai. Então, as nossas distrações que fazem com que a gente não enxergue o relacionamento, com que a gente não esteja disponível para o casamento, a gente fica olhando para o problema do pai, da mãe, da saúde, do trabalho. São muitas insatisfações. E a gente, no nosso padrão egóico alto, a gente acha que não vai acontecer. E a gente confia nessas nossas pernas grossas e a gente deixa. A gente não cuida, a gente não olha, a gente não presta atenção. Até nas informações que eles trazem para nós. Então, acordar é o primeiro passo. Acorda. Se tem valor para você, acorda. Porque tudo que é cuidado, cresce. Então, cuida para que seu relacionamento cresça. Mas se já foi, se já acabou, já aconteceu, você só tem uma coisa para fazer. Acorda e se levanta. É a única coisa, depois de uma traição, depois de muito chorar, você vai chorar um luto muito grande. Porque é um luto. É o luto do seu sonho de família, é o luto da tristeza dos seus filhos, é o luto de não saber fazer com questão de dinheiro. Às vezes a pessoa, quando você reage e fala pro traidor, não, eu não vou ficar com você, ele se sentiu magoado. Claro, a minha mãe era traída, não falava nada. E você vem aqui retrucar, então ele vira seu inimigo. E ele trava dinheiro, ele trava tudo. E você se vê diante de uma pessoa tão maravilhosa, você vê ele se transformar. E ele se transforma num menino tirano, numa criança tirana. E ele esquece de tudo. Dos filhos, de você, do que aconteceu, das consequências, de tudo. É só ele e essa outra pessoa, essa terceira que entrou no relacionamento, que entra com uma força gigantesca. Então você se vê muito sozinha ou sozinho e com o ego arrebentado, morta. A perda do nosso ego é a nossa perda da nossa identidade. Normalmente você já está doente, você já está mais gorda, você está arrebentada, mas a gente se transforma. É muito desafiador, mas você tem que tirar de dentro de você forças e saber que você não veio aqui para brincadeira. A única coisa que eu pensava
que ajudava era assim, isso não pode ficar assim. Eu não posso que essa dor gigante me destrua. Eu tenho que sair dela melhor do que eu entrei. E Deus abre as portas, porque assim, quando acontece uma coisa dessa, pode esperar que coisas melhores estão por vir. Só que como vai estar por vir se eu estou destruída? Aí você vai ter que se apegar em tudo e a todos. Tudo que vai te ajudar, tudo que vai tirar você daquele lugar. Primeiro é aceitar que aconteceu. Aceita que aconteceu, que está feito. E aí você vai decidir se você vai ficar ou se vai realmente terminar. Se vai ficar, presta atenção. Em quantos anos mais você vai aguentar a situação? Se você vai querer falar, eu fiz 25 anos de casado, mas nunca viveu. Não confiou mais, não dormiu, perseguiu ou se vingou. Porque às vezes a pessoa fica por vingança. Eu vou me vingar, vou tirar todo o dinheiro dele, ele vai fazer isso, sabe? Por vingança, isso também não é vida. Você tem toda a capacidade de, independente, emocionalmente, ser feliz, com ele ou sem ele. Mas é um trabalho duplo. Eu digo que ficar é um trabalho maior, é um trabalho duplo. De se curar da dor, não se vingar e ainda conseguir trabalhar essa relação aí, que vai ser o melhor jeito que você vai conseguir, sem repetir história, porque às vezes está repetindo a história, a mãe ficou, né? Às vezes a mãe ficou, e você precisa ficar também, porque você vai ser a primeira divorciada da família. Como é que vai ficar? Eu não trabalho, como é que vai ficar? Vai ficar, e vai ficar bem. É trabalhoso? São anos, mas é um dia de vitória. São assim, 3 dias de vitória, 1 dia de derrota. 3 dias de vitória, 1 dia de derrota. Até que vai ficando mais extenso. Então é um processo de cura muito grande. E você vai se curar lembrando, sabe do quê? De quem você era antes. Do que aquela criança queria na vida, o que ela queria e não pôde fazer. O que não está resolvido. E vai resolver suas histórias com a sua mãe, suas histórias com seu pai. Se você fez ali uma volta. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tô falando porque eu não quero perder o fio da meada. Se você fez ali uma repetição de história, vá buscar tudo isso. Vai buscar quem era você, de onde você veio, seus pais. Vai se curar. Vai se curar na essência. Porque quando você se curar na essência, você vai ser uma mulher melhor e uma mãe melhor. E é aí que entra o segredo, a chave. Eu sendo uma mãe melhor, eu vou criar filhos de primeira categoria. Filhos que mesmo que eu me separei do pai dele, que acredita que as mulheres têm valor. Quando, eu tô falando muito do meu pessoal, né? Porque eu vivi. Quando aconteceu, eu pedi desculpa para os meus filhos, porque caiu tudo, né? O padrão de vida não ia ser mais o mesmo. Falei, filhos, vocês perdoem a mamãe. Porque a mamãe não ia aguentar uma situação dessa. Se sujeitar a uma situação dessa. E eles falaram assim, mãe, você deu o maior, né? O outro era muito pequeno. Mãe, você me deu o maior exemplo de vida. O maior exemplo do que é ser você. Do que é ter brio, que se fala, né? Então, aquilo doía muito. Mas vocês não têm noção da dor. Só que é aquela força que faz com que você dê um passo a mais. E aí, tudo que vem, você fala, tá tudo bem, eu vou reagir e eu vou conseguir. Então, quando a gente fala num relacionamento, com traição, a gente tem escolha. Nem que seja por um tempo. Eu vou ficar aqui por um tempo e vou resolver, mas eu tenho que entender que se eu preciso de morar e conviver e casar com pessoas que me traiam, de alguma forma eu tenho isso no meu inconsciente. Eu tô trazendo isso lá de trás. E vai se curar. São todos os dias. São todos os dias se curando, mas todos os dias indo para frente, né? Se você continua ali com um traidor, você vive e luta todos os dias na mesma situação. Então precisa balancear muito o quanto vale a pena ficar vivendo uma vida medíocre só para dizer que está casado.
Só para no dia dos namorados dizer que tem alguém para tomar um café, e às vezes nem toma, porque ele tá tomando com a outra. Então, no dia anterior ele toma com a outra, no dia seguinte, para não ficar muito chato, ele fica ali com você. Quando não faz o contrário, porque ele já tá tão descarado e já faz isso na sua cara mesmo. Então, a gente tem escolhas. Num relacionamento, a gente tem escolhas. E você quem vai fazer essa escolha. Não vai ficar na mão do outro. É sua chance de fazer. Quando a gente olha para esse padrão familiar, né? Que vem... O que acontece? A gente encontra uma pessoa, se casa com ela, né? São duas pessoas. São duas peças que vão se juntar de um quebra-cabeça. Ai, encaixei. Ai, eu encaixei direitinho com ele. Encaixou até onde? Né? A gente tem que ter consciência de que encaixou até aonde. Ok, sexualmente ou por causa do sei lá do que, mas a gente se atraiu. Só que são dois sistemas totalmente diferentes. Dificilmente vai se juntar uma pessoa que tem um sistema totalmente estruturado, pai, mãe, que o pai respeitava a mãe, que a mãe respeitava o pai, vai se casar com uma outra que não tem pai, que o pai foi embora, que raramente vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente se atrai por sintonia. Sintonia e energia. Essa energia vem exatamente desses nossos sentimentos, nossas crenças, o que a gente acredita. Então a gente atrai normalmente um outro que também tem um problema. Então eu tenho um problema aqui, eu atraio outro que tem um problema e a gente se junta. E se junta, como já tem problema, é disfuncional, se junta sem pensar. Junta lá, vamos ser felizes, vamos fazer. Normalmente já casou, já estava grávida e vai embora e o pererê tá feito. Porque depois de um tempo, a pessoa vê que não tinha nada a ver. A pessoa é outra pessoa. E aí fala, nossa, ela é igualzinha a minha sogra, eu não suporto minha sogra. E aí você fala, caramba. Então, por que eu digo da cura do nosso interior? Se cure antes de ter relacionamento. Se cure durante o relacionamento. Ou se cure depois do relacionamento, mas se cure. Para que o sistema que a gente tem lá de trás, que veio desde o descobrimento do Brasil, onde as mulheres eram simplesmente usadas, e hoje a gente continua vendo isso acontecer, o desrespeito feminino, só que hoje a mulher tá fora do lugar. Ela tá fora do lugar. E tem uma coisa, o homem trair tudo bem, a mulher trair não. Então o preconceito é muito grande ainda. E aí, como é que você olha pro seu filho depois e fala, né? E essa estrutura, como é que fica? E essas crianças, como é que ficam? Então a gente só tem chance de mudar esse padrão, de mudar essa história, se a gente muda esse sistema. E é trabalho de formiguinha. Eu planto na minha casa e crio bons homens. A minha vizinha planta na casa dela e cria bons homens. E aí a minha tia planta na casa dela e cria bons homens. A minha prima também cria bons homens. E a gente vai mudando. Aí muda o meu sistema, aí o meu sistema se amplia para o outro sistema. E quando a gente abrir os olhos, a gente mudou esse comportamento que está intrínseco dentro da nossa genética. Da genética do brasileiro. Eu estou falando do brasileiro que só conhece brasileiro. Então, é muito importante que a gente se cure. É muito importante que a gente saiba que existe vida depois de uma traição. Não é simples. Primeiro você vai precisar aceitar que sim, existe outra mulher. Ou outras mulheres. Existe, ela está lá. Dê lugar a ela. Ela tem lugar na sua vida. É muito interessante que ela tem lugar na sua vida. Ela aparece depois em todos os lugares. E que você tem uma escolha. Uma escolha para fazer. Ou você continua ou você sai fora. E aí você vai pesar, se eu continuar, o que vai acontecer? Se eu sair fora, o que eu vou acontecer? E os meus filhos? Sabe, planeja. Planeja para não sentir uma dor tão grande que nem eu. Que saí rompendo tudo. E graças a Deus, meu Deus é tão poderoso que eu vejo que tudo foi feito do jeito que tinha que ser. Os anjos que precisavam me ajudar apareceram para me ajudar. Muitos anjos apareceram. Eu digo que os anjos não são pessoas que estão lá em cima com asas. Os anjos estão aqui do nosso lado. E que apareceu cada anjo tão maravilhoso na minha vida. E aparece na vida de todo mundo.
Os anjos que ajudam a gente e tira a gente daquele lugar que a gente fala, agora não aguento mais. Porque você se vê muito sozinha, né? Mas ter uma relação no dia 12 de junho, fantasiosa. Ó, eu vou contar uma história. Conheço uma pessoa que a mulher jogou água nele, água quente, né? Água quente. E foi um PPP. E no dia 12, era perto do dia dos namorados, e no dia 12 no Face estavam os dois lá, tirando foto. Se você quer isso pra você, continua. Só lembra que os seus filhos estão observando tudo. Ninguém vai conseguir enganar os filhos. E pensa se é isso que você quer deixar para a humanidade. Homens que não têm juízo, não têm responsabilidade, não cuida de filho, não tem respeito pela mulher. Porque se você vê, se você se desrespeita como mãe, o seu filho nunca vai achar que mulher nenhuma merece respeito. Porque a mulher mais importante da vida dele, que é você, não se respeita. E ele nunca vai. Então ele vai ser um abusador, ele vai ser um traidor, bem de primeira categoria. Eu juro pra vocês que, eu digo que meu maior sucesso, eu sou terapeuta eu faço Feng Shui também, né? E no meu setor de sucesso eu tava arrumando ontem, que eu quero fazer um vídeo sobre a minha cama pro dia dos namorados, embora eu não tenha namorado, e tá tudo bem. E eu coloquei no meu setor de sucesso os meus filhos. Eu e os meus filhos. Porque eles são o meu grande sucesso. Então, pegue e mira no seu sucesso. Qual é o seu sucesso? É um casamento falido? De fachada? Por causa do dinheiro? Por causa do medo? Ou não? Ou é você se reconstruir, você se sentir plena? Não é fácil, gente. Eu era uma pessoa totalmente determinada. Eu ia, fazia, acontecia, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era mais magra, eu fazia, eu tinha uma autoestima muito boa. E depois dessa situação, eu me vi patinando. Não emagreci, não emagreço, estou emagrecendo agora, mas com os desafios de 8 anos de terapia, não querendo fazer as coisas, dizendo que quero, mas não quero. Enquanto você não quer, você não faz. Você pode falar, eu quero emagrecer, mas se lá no fundo você não quiser, você não vai. E aí você vai ter que procurar o que é, por que é que você não quer emagrecer? Lá no fundo você não quer. Então, hoje eu vejo que eu estou engatinhando. Como teve a morte do meu ego, essa morte renasceu. E eu renasci uma criança. E eu venho todos os dias fazendo o meu melhor. Reaprendendo. Já que eu tenho que reaprender, eu vou reaprender certo. Então, tudo aquilo que eu achava que não contribuiu na minha vida, eu estou deixando de fazer. É fácil? Não. É bem difícil. Eu não era uma pessoa regrada, estou sendo uma pessoa regrada. Eu não tomava conta da minha saúde, da minha alimentação, eu tomo. Eu não estudava, eu não lia, porque eu dizia que eu não tinha tempo. Hoje eu me vejo. Então, mas é aprendendo. Na minha vida profissional, é bem desafiador, porque a confiança, eu perdi a minha autoconfiança. Então, como fui muito julgada, que a primeira coisa que o traidor faz é colocar defeito em você. Como eu fui muito julgada, eu me julgo demais. Então, para eu fazer uma live, para eu fazer um vídeo, para eu fazer isso, eu tenho que estudar muito, eu tenho que ver muito, porque eu tenho medo de falar errado, de ser julgada. E é assim que acontece. Oi, minha querida, quanto tempo! Então, é assim que acontece. Quando a gente se permite, ou não permite, mas se permite colocar num lugar que a gente não gosta, que não é o nosso lugar, a gente tem uma consequência muito grande. Então, eu espero de coração que essa live existe vida depois de uma traição, existe vida depois. Às vezes a traição não é só de marido e mulher, às vezes a traição é de um amigo que leva você à falência, que te tira muitas coisas. A traição é também às vezes do pai e da mãe. Eu me senti traída pela minha mãe, porque a minha mãe de repente ela se viu do lado dele, porque ela achava que ele tinha dinheiro e que não era justo eu separar de uma pessoa que não me batia. Então, não me batia, mas me matou emocionalmente. E é uma pessoa encantadora, maravilhosa que eu tenho dentro do meu coração hoje. Porque hoje eu entendo que ele só fez aquilo que ele aprendeu. E eu só fiz aquilo que eu aprendi. Então tá tudo certo. Nós estamos iguais, estamos kits.
Aí eu sigo o meu caminho, todos os dias me reconstruindo, todos os dias aprendendo um pouco mais. E me coloquei nesse caminho de terapia familiar. Porque eu vejo, eu tive que aprender toda a estrutura que vinha lá de trás. De uma pessoa que teve uma mãe que não teve mãe. De uma pessoa que teve que ser grande a vida inteira. Filha dessa pessoa. Que me passou o que podia. E que eu fui aprendendo também. Então, é um desafio, é uma vida linda depois de tudo isso. O aprendizado é muito grande. E eu juro assim que cada dia que eu consigo olhar para uma mulher e falar para ela, acorda, acorda, ainda dá tempo, acorda. Relacionamento, e a gente percebe, a família vem desestruturada, vem a causa é um. Ai, porque meu filho tá assim. Aí você fala, meu, tá assim, como é seu casamento? Ai, tudo bem, nós somos parceiros. Mas não é possível. E aí esse um é o que tá manifestando o sintoma. É o sintomático, que normalmente são os filhos. Mas a causa desse sintoma está lá atrás, está nos pais. Então, uma relação de entregar esse filho para o pai, independente de se o pai tenha sido bom, se o pai tenha sido ruim, colocar isso vai trazer uma força gigante para o filho, né? Fazer esse filho amar esse pai, mesmo que ele não tenha sido correto, mas ele só sabia fazer assim. Então, para começar o mês de junho, vamos limpar esse coração de traições, de mágoas, de ressentimentos. E vamos ser felizes do jeito que a gente merece. Grande beijos para vocês. Obrigada por todo mundo que entrou aqui. Vou deixar essa live gravada. Inclusive, eu vou colocar ela no YouTube. Porque existe vida depois da traição. Eu pensei que não tinha. Não saberia nem como seria. Mas é uma linda e pode ser uma vida muito linda. Muito linda. E a gente merece. Beijos para vocês, gente. Fiquem com Deus. Um lindo dia para todas e até a próxima. Beijos.